Em nome de Deus, o Pai, do Filho e do Santo Espírito. No seu nome 3 vezes santo, Pai amado e bondoso Deus, por seu amor, graça e misericórdia, mais uma vez estamos diante de Ti. Agradecidos e felizes, amado Pai, por mais essa oportunidade. O Senhor tem nos conduzido até aqui. Não só pelos nossos caminhos, mas por toda a nossa vida. Reconhecemos que o Senhor sempre está ao nosso lado, que o Senhor nos ajuda, nos fortalece, que o Senhor, amado Pai, nos consola, nos protege e muitos outros motivos especiais a cada um de nós nos fazem mais uma vez unir as nossas mãos em agradecimento e alegria. E nessa hora, Pai amado e bondoso Deus, nós queremos nos entregar ao Senhor de todo o nosso coração e de toda a nossa alma, para que a Sua palavra nos traga tudo aquilo que precisamos para continuarmos no caminho da fé e do reconhecimento. Para essa hora agora, Pai, rogamos também pela presença, pelo ativar do Seu Santo Espírito em cada um dos Seus servos. Dá-nos aqui então uma entranhável comunhão com todo o ministério de graça com os nossos apóstolos. E que mais uma vez, amado Pai, o Seu Santo Espírito ative nos Seus servos, trazendo somente aquilo que o Senhor tem determinado desde o Seu trono de graça. Pai, também rogamos, proteja e abençoe os nossos apóstolos, todos os nossos servos em todos os lugares, desde o nosso apóstolo maior. E também, Pai, rogamos, intercedemos pelos nossos irmãos, de uma forma especial, toca-nos lembrar daqueles que estão doentes, olhe também por aqueles que estão fracos na fé, desamparados, tristes, cansados, daqueles que estão enlutados. Pai amado e bondoso Deus, olhe por todos. E dê o amparo, as forças que precisam. Pai, conceda-nos aqui uma hora rica de paz e de bênção, que nada interfira nessa hora. E, Pai, que ao final nós possamos, com alegria, ver que estamos dando mais um passo em direção à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso e tudo mais que nós não sabemos aqui com palavras pedir ou lhe agradecer, nós fazemos isso em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados irmãos, a palavra de hoje, 15 de fevereiro, está em Tiago, no capítulo 2, nos versículos 15 e 16, que está assim: E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: Ide em paz, aguentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Até aqui. Conforme
Bom dia, amados irmãos. É uma alegria que estamos aqui hoje, junto com o amado pastor Marconi, também os nossos irmãos do coral, né, o irmão que está tocando órgão e também toda a parte técnica aqui, os nossos irmãos da parte técnica. Nós desejamos a todos um abençoado domingo, um bom dia para todos. Obrigada. Amados, essa palavra, ela realmente tem uma importância, um significado muito grande para a nossa vida de fé, né? Nós devemos nos questionar sobre como deve ser a nossa fé, ou pelo menos, né, quais os frutos que a nossa fé ela produz, né? Então é um ponto fundamental a relação de fé e obras. E quando nós falamos sobre isso, não é algo que é exclusivo, que não é um pensamento exclusivo para nós. Isso também acontecia entre os apóstolos lá no tempo depois de Jesus Cristo, né? Logo depois de Jesus Cristo, porque o apóstolo Paulo, ele tinha uma mensagem muito forte em relação à fé, né? E falar da fé, né? Demonstrar a fé através do falar, né? Através de transmitir uma mensagem que fosse importante, fosse contundente. E o apóstolo Tiago, ele falava também da fé, mas que ela pudesse ser demonstrada através de atos, né? Então, né, não é que havia divergência entre o apóstolo Paulo e o apóstolo Tiago, mas assim, eram dois pontos de uma mesma verdade. A fé falada, demonstrada através de palavras, mas a fé também, né, através de atos, através de ações. Por isso, amados irmãos, né, Paulo advertia, e esse é um ensinamento que sempre nós ouvimos aqui na casa do Senhor, né? Paulo advertia em relação àqueles que faziam, achando que por fazer serão salvos, né? Então, e o apóstolo Paulo tinha muita certeza, ele transmitiu e ele ensinava isso, não são as obras que vão nos salvar. E o apóstolo Tiago, ele falava assim, mas que adianta a fé sem transformar e levar isso para o dia a dia, né? Sem ações, sem fazer algo. Então a palavra de hoje, ela vai justamente nesse sentido, amados, né? Para que nós possamos sim fortalecer a nossa fé, ter uma relação forte com o nosso Deus, né? Aprender daquilo através do Evangelho, através, amados irmãos, de tudo que os nossos apóstolos fizeram e continuam fazendo, buscando sempre de ter uma palavra nos nossos corações, né? E transmitir isso através das nossas, transmitir isso falando, mas nunca deixar de transformar tudo isso em ações, né? Demonstrar que o Senhor faz diferença nas nossas vidas, e por isso nós agimos assim como o Senhor Jesus Cristo fez. Há muitas passagens, né, de Cristo na Bíblia, onde ele demonstra todo o seu amor, e ele não deixava que as pessoas ali que estavam ao seu redor, né, passassem por qualquer tipo de necessidade. E muitas vezes ele fez coisas grandiosas, como ressuscitar, porque ele teve compaixão, que ele teve amor, né? Então, talvez trazendo um exemplo aqui,
foi quando Jesus Cristo entrava numa cidade, eu não me lembro exatamente o nome da cidade agora, mas havia um cortejo de uma viúva, né, um cortejo, né, como se diz? Um cortejo fúnebre, né? Então carregavam ali o corpo de um jovem que era filho de uma viúva, e Jesus Cristo olhou para tudo aquilo, aquela situação, e nós sabemos que né, naquele tempo uma mulher que não tinha um marido, era uma viúva, era muito, como posso dizer, era desprezada pela sociedade. Então ela precisava de alguém que ajudasse ela, né? Que tivesse um homem, um varão, alguém que pudesse estar ali com ela. E justamente o seu filho, que podia dar esse apoio, essa ajuda para ela, estava ali morto no cortejo. E Jesus se sensibilizou com aquilo. Jesus olhou para aquilo e ele foi e ressuscitou aquele jovem. Então, amados irmãos, esse é um exemplo de como o Senhor Jesus Cristo ele transformava, né, aquilo que ele tinha, o amor, né, em ações. E a nossa fé, ela não pode ser morta, né? Morta em relação a ações. A nossa fé tem que estar viva no conhecimento, em conteúdo. Nós temos que aprender com o Evangelho, guardar a palavra, né? Há uma palavra, se eu não me engano, em Romanos, no capítulo 5, versículo 5, que diz que a fé ela não traz confusão. Pelo contrário, ela vem do ouvir a palavra, ela traz aquilo que nós precisamos. Então nós aprendemos, guardamos e falamos, mas também deve ser transformada em ações. Então, a fé em Deus, ela não pode ser inativa, né? Ela não pode ser inerte. A fé em Deus, amados irmãos, ela deve ser expressada através das nossas obras. E as obras, apesar das obras não justificarem, né, como foi a preocupação do apóstolo Paulo, ele falava assim: não são as obras que vão salvar ninguém. Não são as obras, porque as obras também sem fé são mortas. Eu me lembro, quando ouço isso, me lembro desde a minha infância que os nossos servos, né, que já nos antecederam, eles sempre traziam isso como exemplo de um barco onde há 2 remos, né? E na prática, quando nós estamos num pequeno barco e a gente puxa o remo só de um lado, ele não vai sair do lugar, pelo contrário, ele vai girar, ele vai andar em círculos. E se fizer do outro lado somente, a mesma coisa. E aí, aquilo que os nossos servos falavam era assim: de um lado a fé e de outro as obras, para que nós continuemos no caminho, para que avancemos no caminho do Senhor. Por isso, amados irmãos, né, como hoje o nosso amado apóstolo fala, né, só as obras não justificam, e a nossa fé não pode ser inativa. Mas nós podemos dizer que as obras através da fé são sinais daquilo que o Senhor faz nas nossas vidas. Porque quando nós falamos da nossa fé, nós falamos da alegria, porque nós nos sentimos e somos filhos do Senhor. Da alegria e da esperança de que as coisas que nós passamos aqui agora, elas vão finalizar. E quando elas finalizar, nós estaremos com o Senhor, né? Elas vão acabar, e quando tudo isso passar, nós estaremos com o Senhor. Então, amados irmãos, a fé, ela nos motiva, ela nos traz alegria, ela nos traz paz,
né? Porque as coisas passarão e nós estaremos com o Senhor. E isso é uma característica de um filho de Deus: a alegria, a paz, a perseverança. E isso nos traz forças para trabalhar e agir e ter boas obras. Por isso que o apóstolo Tiago, ele falava sobre isso, né? Em outras palavras, eu quero expressar aqui, né? O que adianta nós vermos o nosso irmão que passa, que tem necessidade, né? Passa por necessidade, que tem necessidade, né? Aqui na Bíblia, o apóstolo Tiago, ele é muito prático. Ele fala: o nosso irmão pode faltar roupa, faltar alimento, faltar um acolhimento, e aí nós falamos assim: olha, eu vou orar para você, bate nas costas dele e fala: siga o seu caminho que vai dar tudo certo. Não, né? O apóstolo Tiago, ele é muito prático aqui. Ele fala: o que adianta isso se você não ajudar naquilo que ele precisa, né? Claro, a sua palavra, o seu ensinamento, né, aquilo que você vai transmitir vai tocar o seu coração, mas a necessidade pode ser tão grande que essas palavras podem se esvaziar no coração desse nosso irmão, desse nosso próximo. E aí o apóstolo Tiago falava isso. Então nós temos que ter uma fé viva, né, e ela deve demonstrar, né, o que Deus faz em nossas vidas, o que Deus coloca nas nossas vidas, essa alegria, essa força, né, essa esperança, esse desejo de que, essa certeza de que todas as coisas passarão e ao final nós estaremos com o Senhor, né? Então elas, né, têm que se transformar em obras viventes, né, obras vivas. E como disse o apóstolo Tiago, ele falava de coisas práticas, né, coisas do nosso dia a dia, né, necessidades do nosso corpo, talvez, né? Mas assim, amados irmãos, nós também podemos falar sobre ser um pouco mais pacientes com o nosso irmão, né? Nós podemos falar que também nós aprendemos na igreja, muitas vezes nós esperamos que as pessoas sejam tão tolerantes conosco, né? Tolerantes com as nossas limitações. Sabemos que não somos perfeitos, né? E há muitas situações em que as nossas imperfeições, elas são mais latentes, mais fortes. Depende da situação, nós temos as nossas limitações, e quando acontece de alguém apontar para nós: olha, você não é bom nisso, nós muitas vezes falamos: calma lá, tenha paciência, seja mais tolerante, né? E o apóstolo hoje, com essa palavra, nos fala que nós também devemos agir assim, não só buscar a tolerância, a paciência para nós, né, para que os outros enxerguem em nós, né, que nós não somos perfeitos e pedimos: calma, pera lá, mas também olhar para o nosso próximo. Essa é uma ação tão importante quanto levar uma vestimenta, levar um alimento, né? Nós podemos ir e ajudar. Também, amados irmãos, né, além de sermos, né, mais pacientes, tolerantes, termos a disposição para o perdão. É muito fácil nós olharmos para uma pessoa e ela passa por uma situação e ela está muitas vezes muito brava, e ela fala assim: eu não vou perdoar, eu não aceito isso. E aí nós falamos: não, você tem que perdoar, tenha paciência, né? Não é assim que a vida é. E aí, quando é a nossa vez,
de perdoarmos, nós não somos tão bons assim, né? Então, eu não encontrei a palavra para falar, né? Não somos como exatamente nós falamos. Esta é uma demonstração, né, da nossa fé, né? E o Senhor alerta e toca os nossos corações sobre isso, né? Então nós devemos ter a predisposição para o perdão, né? Queremos estar atentos, amados irmãos, para que o perdão seja algo fácil em nossas vidas. Seja algo, amados irmãos, em que nós, né, que não evite para continuarmos a nossa vida. Uma vez algumas vezes, né, quando nós temos um ato funeral, uma das palavras que eu aprendi e muitas vezes eu uso é que chega um momento em que na oração ou na prédica é falado que aquele que está indo, se estivesse ali, deveria estar pedindo perdão, né? E esperando que todos possam perdoá-lo. E da mesma forma, aqueles que estão ali acompanhando também devem pedir perdão e perdoar, né? Para que as pessoas possam seguir a sua trajetória, né? Para que as almas possam seguir os seus caminhos. E eu acho que até isso é uma coisa que os antigos falavam muito, né? E acho que tem até alguns médicos que pensam assim também. Quando nós guardamos algumas coisas, é como uma úlcera, uma gastrite, né? Aquilo fica no estômago e não sara, e não cura, e você fica lembrando, e as pessoas ficam lembrando das coisas passadas a vida inteira. Até nisso o Senhor nos ajuda, né? Nos livra de todas essas coisas, falando: perdoa, tenha disposição para perdoar, tenha disposição para seguir o seu caminho, deixe que o outro siga o caminho dele também. Assim o Senhor tem nos ensinado, né? E termos também, né, aqui o apóstolo falou hoje sobre paciência, sobre prontidão para perdoar, sobre misericórdia, ser misericordioso, ser bondoso, entregar um coração de amor, né? Aqui estava falando agora sobre Jesus Cristo, né? Ele tinha compaixão, ele amava as pessoas, ele via a necessidade das pessoas, ele se via no problema dos outros, né? Então, no caso aqui, como na passagem que eu comentei, ele via a necessidade daquela mulher, ele viu a necessidade do cego, ele viu a necessidade daquele que era coxo. Jesus Cristo se via ali. E nós, amados irmãos, precisamos dedicar um pouco do nosso tempo para nós nos sentarmos no banco do nosso irmão, do nosso próximo, e sentir talvez a dor que ele está sentindo. Por isso o apóstolo Tiago falava: não é só bater nas costas do nosso próximo e dizer: olha, eu acredito que vai dar tudo certo, nós oramos aqui agora, vai dar tudo certo. Mas abraçar, sentir, se colocar ou calçar o sapato do nosso próximo, né? E dar a ajuda que ele necessita. Então, amados irmãos, e nós temos forças para isso, porque a fé que o Senhor tem colocado nas nossas vidas, ela nos traz as forças para nós vencermos, para nós ajudarmos, para sermos pacientes, para termos prontidão para o perdão, para sermos misericordiosos, para, enfim,
para consolar, para ajudar, para abraçar. O Senhor nos traz as forças para isso. Por isso, amados irmãos, a palavra de hoje, ela tem como tema, como mensagem, desculpe a mensagem, a fé se forma visível através de obras. Pensemos sobre isso, guardemos essa palavra e trabalhemos, amados irmãos, em nossas vidas com essa palavra. Amém. Amém. Muito bem. Hoje, junto comigo aqui está o pastor Marconi. Eu convido ele também para subir no altar e falar daquilo que está em seu coração. Por favor, irmão pastor. Que alegria estar sempre na casa de Deus, e nesse terceiro domingo de fevereiro a palavra vem falar sobre duas coisas que andam sempre juntas, né? Podemos dizer de mãos dadas, que é a fé e as obras. Mas Deus, que sabe tudo, Ele sabe. Quando nós temos condições materiais para ser uma ajuda para o nosso próximo, nosso irmão, nossa irmã, e não fazemos, como é que fica o nosso coração? Então, tendo as condições necessárias, materiais, para ser uma ajuda ao nosso irmão, à nossa irmã e ao próximo, então que nós possamos realizar. Está tudo à nossa disposição. Está faltando o quê? Essa fé viva ser colocada na prática. Então, sendo possível isso, então não custa nada ajudar. Então, por isso que existia, de certa forma, duas verdades de uma mesma palavra, né? O apóstolo Paulo falando da fé, da nossa maneira de transmitir o que nós sentimos na obra de Deus, na casa de Deus, pelas experiências de fé que temos, e também o apóstolo Tiago, que não apenas das experiências de fé, mas tendo condições que nós possamos sempre ajudar o nosso próximo. Lembramos da passagem do bom samaritano. O bom samaritano, ele ajudou por quê? Em primeiro lugar, além de ter a predisposição para poder ser uma ajuda ali, ele tinha condições materiais para isso. Aí ele foi lá, pegou aquela pessoa que não tinha nenhum vínculo com ele, levou para uma estalagem, pediu para pudesse tratá-lo, que na volta da viagem ele ia pagar tudo o que aquelas pessoas tinham gastado com ele, para poder recuperar a saúde e tudo mais. Então nós vemos aí a importância de ser uma ajuda, mas quando nós temos condições. Então Deus, que sabe todas as coisas, Jesus Cristo e o Espírito Santo, sabe que temos condições e não ajudamos, então existe aí uma falha. Então nós não vamos ajudar apenas aqueles que nós gostamos, que são nossos amigos, nossos irmãos. Também aqueles que
de certa forma, não tem um certo vínculo mais próximo de nós, nós também devemos ajudar quando temos condições. Então, isso é fundamental. É o exemplo que o pastor Alberto deu do barco. Então, os remos têm que andar sempre juntos. Para quê? Para que o barco vá no sentido da início, até o fim. Está indo para frente o barco. O barco não vai ficar girando, usando apenas um remo, seja da esquerda ou da direita. Então tem que usar os dois. Então, no nosso caso aqui da palavra, né, a fé e as obras. Então, tudo isso aí é possível quando existe o amor. Quando nós reconhecemos que Deus está nos fortalecendo através da palavra, dos sacramentos, para que nós possamos ser essa ajuda para o nosso próximo. Lembrando que o nosso próximo não são nossos parentes, nosso irmão e irmã biológicos, né? Lembramos disso. Então, tendo as condições necessárias, que nós possamos colocar sempre em prática a nossa fé. Amém. Bem, então, amados irmãos, mais uma vez aqui quero reforçar, né, a mensagem de hoje. A fé se forma visível através das obras. Então, quero assim que essa mensagem fique guardada em nossos corações. Eu acho que através dessa mensagem a gente consegue lembrar muito daquilo que foi dito hoje através do Santo Espírito. E através disso nós queremos avançar na nossa fé, no nosso reconhecimento e também nas nossas obras. Agora o Senhor tem preparado, nos chama a orar o Pai Nosso e seguir com a finalização do serviço divino. Vamos orar o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Amado Pai e bondoso Deus, ao final de mais esta hora aqui em sua casa, nós elevamos ao Senhor todo o nosso agradecimento, a nossa alegria, pela sua palavra, pelo seu ensinamento, por tudo que a sua palavra e ensinamento traz às nossas vidas, né? A alegria, a força, né? O entusiasmo, o desejo de cumprir a sua palavra e, mais uma vez, reforçado em nossos corações, o desejo de trabalhar, de fazer as obras para o nosso próximo também. Pai, nós lhe agradecemos por tudo isso e seguimos o nosso caminho até o encontro com o Senhor Jesus. Pedimos, amado Pai, para que o Senhor esteja sempre em nossas vidas. Entregamos as nossas vidas nas suas mãos. Pai, o Senhor é o Deus, é o Senhor das nossas vidas. E rogamos que tudo, amado Pai, tudo passe primeiro pelo Senhor. Entregamos as nossas vidas a Ti, Pai. Olhe também, Pai, pelos nossos apóstolos, pelos nossos servos, dê a eles a proteção, a ajuda, né? Muitos deles, nesse final de semana, estão distantes das suas casas, famílias, a trabalho da sua obra, a serviço da sua obra. Pai, dê a eles a proteção e a ajuda e que possam voltar com alegria aos seus lares, às suas famílias. Pai amado e bondoso Deus, também rogamos pelos nossos irmãos. Novamente nós nos lembramos com carinho, né, um carinho especial por aqueles que estão doentes, impossibilitados de virem à sua casa,
de ouvirem talvez até um serviço divino. Pai, Tu sabes as lutas e as condições que cada um dos Seus filhos tem passado agora. E pedimos, amado Pai, dê a eles o amparo, a ajuda, também aos familiares, os amigos e as mãos dos médicos. Olhe também por aqueles que estão fracos na fé, por aqueles que estão desamparados, tristes, cansados, enlutados. Pai, dê as forças, o amparo. Permita-nos também que nós possamos ser ferramentas em Suas mãos para poder ajudar e para que esse nosso irmão que está sentado à beira do caminho, para que ele possa se levantar e com as suas forças voltar ao caminho da fé e do reconhecimento. Pai, olhe também por aqueles que estão em meio a lutas, a guerras, a situações de violência. Pai, que eles não se sintam só. Que o Senhor esteja ali junto com cada um deles. Pai, olhe também pelas lideranças, pelos governadores, presidentes, Pai, para que eles tenham um sentimento como o Senhor Jesus Cristo teve, de paz, de amor, para que tomem as decisões certas, amado Pai. Pai amado e bondoso Deus, nós agora queremos finalizar mais esse momento aqui em Sua casa, mas finalizar com o maior de todos os nossos pedidos. Pai amado, rogamos, encurte os tempos, envie logo nosso Senhor Jesus Cristo e ajuda-nos, amado Pai, a encontrar a última ovelha para o Senhor. Sabemos que o demais o Senhor nos dá pelo Seu amor e pela Sua misericórdia, e desde já nós lhe agradecemos por isso. Pai, tudo aquilo que nós aqui com as nossas palavras rogamos e pedimos, ou mesmo aquilo que nós não soubemos como fazer, como lhe agradecer, os nossos corações falam por nós. E entregamos os nossos corações ao Senhor. Tudo isso pedimos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. A graça e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consoladora união com o Santo Espírito esteja com todos para sempre. Amém. Cortei o hino, por favor. 407. Muito obrigado. Bem, amados irmãos, todos nós aqui, desejamos que todos tenham, todos em transmissão, tenham um abençoado domingo e até a próxima oportunidade. Muito obrigado, até logo.